Boa noite, meus amigos. Boa noite, amiga Beth. Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que hoje ela vai passar o estudo do Livro dos Espíritos. E o tema de hoje é reações simpáticas, antipáticas dos espíritos. E então é isso, pessoal. Hoje a Beth veio para nos ajudar porque o nosso amigo Eduardo ele não pôde, que ele teve um compromisso ao médico, mas no dia 30 ele estará aqui. Ele falou, confirmou a palestra, mas deixei um expositor, né, no STEP, né, na reserva, caso se aconteça alguma coisa. Obrigado, amiga. É, é com você. Pode fazer uma prece, por favor, amiga querida? Então, por gentileza. Então, muito boa noite, amigos queridos do coração, Rodrigo, familiares. Nós pedimos a Deus e a Jesus que nos abençoe nesses próximos instantes e possamos entender a preciosidade dos ensinamentos do Livro dos Espíritos, um dos codificadores, um dos pilares da codificação. Pedimos também, Senhor, que abençoe e ampare todos os trabalhadores do SEAC, com muita saúde, com muita energia, com muita harmonia interior. Abençoe também nossos lares e nossos familiares. Que assim seja. Então, hoje nós estaremos dando uma continuidade no estudo do Livro dos Espíritos, o livro 2, capítulo 6, que fala do mundo dos espíritos. Então, o título desse capítulo, capítulo 6, livro 2, é Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos e Metades Eternas. Vai da questão 291 a 303A. Então, esse trecho do Livro dos Espíritos trata do relacionamento dos espíritos no além-túmulo, como, né, eles se relacionam, por que eles se aproximam, por que eles se afastam. Então, fala de relações simpáticas e relações antipáticas. O que são relações simpáticas? Por exemplo, a gente, né? A gente gosta de estar junto com aquelas pessoas com as quais nós temos uma identificação, uma semelhança de gostos, de interesses, de hábitos. Então, nós procuramos nos aproximar das pessoas com as quais nós nos identificamos, nos afinizamos, temos com eles uma relação simpática. E a relação antipática é quando a gente não se afiniza com alguém, né? Não tem afinidade, não se identifica com o jeito da pessoa, da forma como ela pensa. Não necessariamente que é nosso inimigo, que a gente não gosta dela, mas apenas não há pontos em comum, então a gente se afasta. Então, isso é uma relação antipática, que não necessariamente envolve ódio, raiva, animosidade, é apenas uma falta de afinidade. Então, vamos lá, questão 291, Allan Kardec pergunta: além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares? Então, a gente viu, né? Afinidade é sintonia, é simpatia, é semelhança de gostos, de interesses, que aproxima as pessoas, aproxima os espíritos. E aqui Allan Kardec fala que existe uma semelhança geral. São ideias parecidas, mesmos objetivos. E quando nós desencarnarmos, nós iremos para moradas que são condizentes com o nosso grau de evolução. E então Allan Kardec pergunta, né? Nós vamos para algum lugar
que está de acordo com o nosso grau evolutivo. Então, numa determinada morada, não existe, assim, espíritos muito, muito mais evoluídos e muito mais atrasados. Não, existe uma faixa evolutiva, né, para cada morada. Moradas inferiores, essa faixa evolutiva, esse intervalo de faixa evolutiva, moradas médias, moradas superiores, né? Então, existe essa semelhança geral em cada morada. Mas aí o Allan Kardec pergunta, né, se também existe, além dessa afinidade geral, afinidades particulares entre um grupo de espíritos, entre dois espíritos, e eles respondem, né, lá, os instrutores da codificação, sim, existe, sim, essas afeições particulares, do mesmo modo que entre os homens, aqui entre nós, né? Aqui na Terra. A gente gosta mais de uns, gosta menos de outros. Tem amigos que são extremamente caros ao nosso coração, extremamente queridos ao nosso coração. E lá também acontece isso. Aí a resposta dos espíritos. Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões, né? Aos obstáculos das paixões. Então, o que são essas vicissitudes das paixões enquanto estamos encarnados? A atração física, né? A gente se importa, se impressiona com a aparência do outro, o desejo carnal, o interesse material, tudo isso são as vicissitudes das paixões. E lá no plano espiritual, o laço que une os espíritos é mais forte porque já não há essas paixões. Então, esses laços são de puro amor. E amor é diferente de paixão, né? Às vezes a gente fala assim aqui, né, na Terra, eu sou apaixonada pelo jeito como ela se veste, com a elegância dela, com o jeito como ela anda. Então é a aparência dela que me atrai, que me impressiona. E os espíritos ainda materializados, eles levam consigo essas paixões, esse interesse pelo lado material. Já os espíritos superiores, eles se libertaram, né, dessas paixões terrenas. Por isso que os laços são mais fortes, né, os laços de simpatia, de amor, de afeto. Próxima questão, 292. Existe ódio entre os espíritos? Pergunta Allan Kardec. Aí eles respondem: não existe ódio senão entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Ou seja, entre os espíritos de uma evolução mediana para cima já não existe mais ódio. Existe ódio entre os espíritos ainda inferiores, ainda muito impuros, né? E tem mais, eles insuflam entre nós, né? Inimizades e dissensões. Então, aí a gente pode entender não só ódio, né? Mas também vingança, inveja, ciúme, que são as doenças da alma, as doenças do espírito. Então, quando a gente morrer, quando a gente desencarnar, tudo isso que carregamos conosco, essas mazelas morais, essas imperfeições morais irão seguir conosco. E os espíritos inferiores, então, eles são carregados, né, dessas imperfeições morais. E eles se vinculam, se unem pelo ódio. E Allan Kardec diz que, aliás, os espíritos ainda dizem, né, que eles insuflam entre nós as inimizades e as dissensões, ou seja, são os nossos obsessores que nos perseguem, é como diz, né? Eles querem que o circo pegue fogo mesmo, né? Em dois encarnados brigando, discutindo, aí os obsessores vêm lá para complicar ainda mais a situação, para instilar, insuflar ainda mais ódio. Por isso que lá em Mateus, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, Jesus nos
orienta, dizendo: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. O juiz, para que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, Jesus fala para que nos reconciliemos o mais depressa possível com o nosso adversário, ou seja, enquanto estamos a caminho com ele, né? Não perdendo nenhuma oportunidade dessa reconciliação enquanto estamos ambos encarnados. Irmos ao encontro, né, do nosso adversário, perdoar, pedir perdão, fazer a nossa parte. Às vezes ele nem quer, né, entrar em acordo, fazer as pazes, mas se nós fizermos a nossa parte, não alimentarmos mais ódio, nós iremos quebrar esse vínculo de ódio, esse laço de ódio. Então, é um alerta de Jesus, porque quando os nossos adversários desencarnam, se eles não nos perdoaram, eles podem continuar nos perseguindo lá no plano espiritual, como aí, né? Nos mostra que os obsessores, né, estão insuflando ódio entre os homens. E Paulo de Tarso também, né, nos ensina: irmão, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí, irai-vos, a gente pode entender como raiva, porque a raiva é uma emoção, é um alerta de autodefesa. Vamos dizer que alguém está nos prejudicando, a nossa alma, né, lá do nosso inconsciente, é, emana essa emoção da raiva, como nos dizendo, né, agora defenda-se, defenda-se, não deixe que ele continue te prejudicando. Mas o importante não é o importante é não transformar essa raiva em ódio, em mágoa, em rancor. E aí que a gente pode entender o que Paulo de Tarso nos disse: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, não dormir com mágoa, com rancor, buscar antes a reconciliação. E, portanto, então, é vigiar nossos pensamentos, orar e fazer a reforma íntima. Então, a vigilância e a oração são escudos, são proteções, né, contra os obsessores. Agora, se nós nutrirmos sentimentos inferiores, né, nós estaremos assim de portas abertas, de janelas abertas aos obsessores chegarem até nós. Nós seremos um imã e, por afinidade, por semelhança de pensamentos e de sentimentos, iremos atraí-los. E aí, né, nessa frase de Jesus, que o ministro não nos coloque na prisão, né? Nos reconciliar para que o ministro não nos aprisione, porque ir para a prisão aí é metafórico, significa depois ter que passar por reencarnações difíceis, cheias de expiações. E também Jesus fala, até pagar o último ceitil, que é o último centavo, né? É liquidar os nossos débitos kármicos, enquanto nós não resgatarmos aquilo que fizemos de mal para o outro, nós continuaremos com essa dívida na nossa consciência, com sentimento de culpa, precisaremos ir atrás do resgate. Então, tanto o amor como o ódio unem, né? São laços muito poderosos. E só que o amor cura, né? Mas o ódio adoece, nos faz adoecer. A gente pensa, né, que está fazendo mal ao outro, mas a gente está fazendo mal a nós mesmos. E o amor é um laço que envolve, é tipo um fogo que aquece. Mas o ódio é um laço que destrói, que persegue, é um fogo destruidor.
Então, nós vamos agora para a questão seguinte, 293. Allan Kardec pergunta: duas pessoas que foram inimigas sobre a Terra conservarão ressentimento uma contra a outra no mundo dos espíritos? E aí os espíritos dizem não. Elas compreenderão que seu ódio foi estúpido e o motivo pueril, quer dizer, infantil, né? Coisa de criança. Os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade, sabe? Assim, um leve ressentimento, né? Até que estejam purificados. Se foi um interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Quer dizer, mesmo que eles sejam assim, pouco desmaterializados, ainda não é em condição inferior. Se foi interesse material, brigaram aqui na Terra por coisas materiais, por herança. Chegando do lado de lá, eles não pensarão mais nisso. Aí eles continuam: se não há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Então, vamos dizer, duas pessoas brigam, né? Aqui, encarnados. Aí desencarnam, compreendem o motivo da briga, é pueril. É como criança, a criança quando cresce, amadurece, né, aumenta a sua compreensão, a sua tolerância, a sua indulgência, reconhece a sua infantilidade, pensa assim, nossa, eu briguei com meu amiguinho, né, por causa de uma bola, que bobeira. E os espíritos superiores, então, aqui ele fala, né, dos três níveis, dos espíritos superiores, dos imperfeitos e dos medianos, né, pouco materializados. Então, os espíritos superiores, eles não alimentam sentimentos ruins, eles não guardam ódio, não guardam mal. Os espíritos imperfeitos, não, né? Eles guardam animosidade, né? Eles ficam ressentidos. E os pouco materializados, que são assim, né? Não os medianos, né? Eles pensam, nossa, sabe, a causa da minha briga foi material, foi pueril, não vale a pena ficar pensando mais nisso. Então, os espíritos de uma condição mediana para cima, né, lá no plano espiritual, quando chegam no plano espiritual, eles percebem que o que era tão importante aqui na Terra não tem mais valor no mundo dos espíritos. Né? A fortuna, a beleza física, o poder, a fama, o prestígio, o status. O ponto de vista muda, os problemas terrenos, aquelas desavenças, se tornam assim pueris, coisa de criança, né? Então, nós vamos agora para 294. Pergunta Kardec: as lembranças das más ações que dois homens cometeram, um contra o outro, é um obstáculo à sua simpatia? E eles dizem sim, ela os leva a se distanciarem. Então, né, duas pessoas brigaram, e será que isso vai ser um obstáculo à afinidade, à simpatia? E eles dizem que sim, por isso eles se distanciam. Então, se esses espíritos ainda guardam mágoa, eles não conseguem se aproximar um do outro. Mas os espíritos de luz, eles não ficam ressentidos. Eles são indulgentes, eles até procuram auxiliar os seus desafetos. Mesmo aqui, né? A gente aqui encarnado, a gente às vezes fala assim, sabe, eu não consigo me relacionar com fulano de tal, eu não sei, eu não vou com a cara daquela pessoa. Pode ser assim, coisas que aconteceram em vidas passadas, podem ser coisas que aconteceram na vida atual, e a gente guarda melindre, mágoa, ressentimento. Então, o importante é, né, eliminar tudo isso, fazer a nossa reforma íntima.
Vamos para a próxima questão, 295. Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal aqui neste mundo? Então, né? A gente faz mal para alguém, ela morre, o que ela vai pensar da gente, né? E eles respondem: se são bons, perdoam. Perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Então, eu me arrependi, ele está lá no plano espiritual, ele me perdoa, né? Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes vos perseguir até em uma outra existência. Então, tornam-se obsessores, nossos obsessores, e Deus pode permiti-lo como um castigo. Então, né, vamos dizer, nós estamos brigados com alguém, procuremos a reconciliação. Porque vai que essa pessoa, né, morre e conserva esse ressentimento contra nós, né, e acaba se transformando num obsessor. E aí, quando os espíritos dizem Deus pode permitir, como um castigo, não é que Deus, né, pega um caderninho, isso aqui eu vou castigar, isso aqui eu estou de olho nele. Não. Ele criou as leis. Existe a lei de ação e reação. Então, castigo é um modo de dizer, né? É o retorno do que fizemos de mal, né, para alguém. Então, plantamos e temos que colher. Então, tudo isso como um aprendizado, para que a gente possa se arrepender e reparar os danos que causamos para os outros. Então, o trabalho no bem, os bons pensamentos, os bons sentimentos, tudo isso nos protegem dos obsessores. Olha a importância da reforma íntima. E o nosso exemplo de bondade, de perdão, de humildade, também vai sensibilizar o nosso obsessor. Ele está lá nos observando, chega uma hora que ele pensa, nossa, olha, ela está bem, é feliz, eu também vou aprender alguma coisa com tudo isso. E existem 3 classes de obsessores. Os nossos inimigos particulares, que, né, são de encarnações passadas, aqueles com os quais tivemos alguma desavença. Existem os inimigos da família, então vamos dizer assim, eu tenho algum familiar que tem algum inimigo do passado, mas esse familiar, ele tem um escudo protetor. Ele ora, ele tem bons pensamentos, então ele não tem sintonia com esse obsessor, ele está protegido. Mas esse obsessor dele vai querer me atingir, porque sabe que com isso ele também vai sofrer, né? Então, os espíritos nos atingem porque não conseguem atingir o alvo. É uma forma indireta, né, de prejudicar algum encarnado. E tem os inimigos do bem, os inimigos do evangelho, né? Eu tenho uma historinha, talvez vocês já tenham ouvido, que era uma vez uma cobra que perseguia um vagalume que não fazia nada além de simplesmente brilhar. E a cobra, né, começou a perseguir o vagalume fugia e ele estava assustado, e a cobra perseguindo, né? Vagalume voando e a cobra atrás. Aí teve uma hora que o vagalume parou e perguntou para a cobra: posso fazer 3 perguntas? Pode, disse a cobra. Eu não costumo abrir esse precedente para ninguém, mas já que vou te devorar, pode perguntar. E o vagalume perguntou: pertenço à sua cadeia alimentar? Não, respondeu a cobra. Te fiz alguma coisa? Não, respondeu a cobra. Então por que você quer me comer? E responde a cobra: porque não suporto ver você brilhar. Então, esses são os obsessores que são inimigos da luz. Se estamos fazendo a nossa reforma íntima, conquistando luz interior, eles podem começar a nos perseguir. Aí a importância de intensificar a nossa oração, a nossa vigilância,
e não desistir da nossa reforma íntima. Porque nós temos a proteção também dos nossos mentores, né? Questão 296. As afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? Então, por exemplo, um dia o espírito gosta, chega outro dia não gosta mais, né? Uns dos outros, assim. E eles respondem: não, não, pois eles não podem se enganar, não tem mais a máscara sob a qual se escondem as hipocrisias. Por isso, suas afeições são inalteráveis quando são puros. O amor que os une é uma fonte de suprema felicidade. Então, as relações simpáticas não se alteram nunca. Por quê? Porque o que move, né, o sentimento que existe aí é um sentimento puro, de amor incondicional. São amigos sinceros, amigos para sempre. E aí a gente também tem esses amigos conosco, nossos mentores, amigos que estão lá no plano espiritual, que nos querem bem, que estão sempre nos ajudando. Próxima questão, 297. A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo, né, o mundo aqui terreno, continuará sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira. Aí, confirmando, né, a questão anterior. Mas se as causas físicas forem maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Aí o amor próprio no sentido de egoísmo. Então a afeição pura é inalterável, né? Não vai alterar nunca. E enquanto que as causas físicas de uma afeição pode ser a atração física, a beleza, né? O interesse material, isso pode acabar. E quando a gente vê quantas pessoas casam por interesse, porque o cônjuge tem dinheiro, porque é muito lindo, muito linda, mas tudo isso passa, né? Depois do desencarne, ninguém leva dinheiro para o lado de lá. A beleza física no plano espiritual é a beleza da alma, é a beleza interior. Bom, as próximas questões, o Allan Kardec vai abordar o tema alma gêmea. É muito interessante. A gente fala assim: ah, eu encontrei a minha alma gêmea, estou tão feliz. A gente não fala? Então, de onde vem essa expressão alma gêmea? Ó, vem ó, lá da antiguidade. Quem trouxe essa ideia foi o grande filósofo grego que viveu no século IV antes de Cristo, Platão. Ele é que inventou o mito, a história, o mito é uma história, né, que não é verdadeira, é uma lenda, né, um mito da alma gêmea. E ele escreveu o livro O Banquete. Então, conta, né, o Platão que estava acontecendo um banquete e os vários convidados desse banquete conversando, filosofando, tertuliando, né, como dizem os filósofos. Aí eles tentavam definir o amor, né, cada um dizendo o que entendia, né, pelo que seria o amor. E também alguns faziam elogios ao deus do amor lá na Grécia Antiga, que era o deus Eros, porque a Grécia, né, era politeísta, acreditava em muitos deuses, e tinha assim um deus para cada coisa, né? O deus da beleza, o deus do amor. Então, o Eros era o deus do amor. E no livro O Banquete, o Platão conta o mito da alma gêmea pela boca de uma personagem que ele inventou, né? Nessa história, é o Aristófanes. Então,
O Aristófanes conta o mito da alma gêmea no livro O Banquete, mas, na verdade, quem está contando, quem está escrevendo é Platão, o autor do livro, né? Então, diz Aristófanes que no início dos tempos os seres humanos eram completos. Tinham 2 cabeças, 4 pernas, 4 braços, e por isso eram muito ágeis, né? Giravam. E aí eles resolveram subir aos céus e lutar contra os deuses para destroná-los e ocupar o lugar deles. E houve uma batalha, mas os deuses venceram essa batalha. E aí Zeus, o deus do Olimpo, o deus dos deuses, né, castigou os homens pela sua rebeldia. Então, com uma espada, cada um deles foi dividido ao meio, assim, longitudinalmente, né? E surgiram 2 metades. Uma cabeça para cá, uma cabeça para cá. 2 braços para cá, 2 braços para cá. 2 pernas para cá, 2 pernas para lá, né? Não era mais um ser humano com 2 cabeças, 4 pernas, 4 braços, né? Foram divididos ao meio. E cada um desses, né? Cada um é uma metade, ficou desesperado à procura da sua outra metade. Sem essa outra metade, eles não conseguiriam viver. E aí diz o mito, né, que a saudade, então, é esse sentimento de algo que falta, algo que era nosso, a nossa cara metade. Mas tudo isso é uma história, um mito, é bonito, né, é poético, mas nada disso é real, né? Então, desde lá vem essa ideia de alma gêmea, então, por isso Allan Kardec faz essa pergunta na questão 298. Olha que interessante, ele conhecia, né, o mito da alma gêmea, porque pelo teor da pergunta tem tudo a ver. As almas que deverão se unir, né, ficarem marido e mulher, estão predestinadas a essa união desde a sua origem, né, desde a sua criação, e cada um de nós tem em alguma parte do universo, sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia, ou seja, teríamos sido criados, né, como 2 metades, fomos criados juntos, cada metade depois ficou se procurando ao longo das encarnações, e fatalmente, ou seja, de maneira determinada, um dia precisaremos encontrar essa metade, né? Então, foram criados um para o outro desde a origem, teriam que se procurar. E os espíritos dizem: não, não existe união particular e fatal entre 2 almas, né? Não existe essa história, né, que eu tenho uma cara metade em algum lugar do mundo, né? É, essa união particular e que terá que acontecer, né? Particular e fatal, união particular e fatal, não existe isso. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Então, a gente vê, né, que nos planos evoluídos existe simpatia entre todos os espíritos, existe união entre todos os espíritos. E aí, né, os espíritos dizem: quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Então, aqui também mais um ensinamento. Da concórdia resulta a felicidade completa. Então, se nós formos cordiais, né? Se nós formos benevolentes, respeitosos para com o outro, nós estaremos construindo a nossa felicidade. É uma construção íntima. Eu não vou ser feliz quando encontrar a outra cara metade que nem tem essa história de cara metade. Eu sou feliz pelo esforço que faço em ser uma pessoa melhor, cada dia melhor.
Então, né, essa história de cara metade, de tampa e panela, de duas metades da laranja, como diz a música, não existe, né? Nenhuma alma foi criada para se unir à outra de uma forma pré-determinada. Se cada um fosse uma metade, procurando a outra metade, nós seríamos incompletos, nós não seríamos indivíduos, né, únicos. Então, a alma gêmea, assim, é uma linguagem poética, é uma linguagem bonita, amorosa, mas a gente usa, né, na poesia, no poema. Nós somos, não somos, nós somos únicos, né? Nós somos, como diz o livro dos Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes. Simples, o que é simples? Que não é composto. Então, não dá para dividir, é indivisível, é uno. É por isso que a gente é um indivíduo. Cada um de nós tem a nossa trajetória evolutiva, constrói a própria felicidade, não precisa do outro para completar, né? Para nos completar, para sermos felizes. Lógico, nós somos seres sociais, nós dependemos uns dos outros, mas não é porque eu estou casada com determinada pessoa que só assim eu serei feliz. Então, só as pessoas emocionalmente frágeis é que põem na mão do outro a responsabilidade de fazê-lo feliz. É um sentimento de posse, né? Que atrapalha a autolibertação. A gente fala assim aqui na Terra, né? Meu filho, meu marido, né? Minha esposa. A gente fala, é comum, a gente nem percebe. Mas nós estamos filho, estamos marido, estamos esposa, né? É tudo uma condição desta encarnação. Na espiritualidade, todos somos irmãos, todos somos livres. E desde já, então, né, enquanto encarnados, seria bom nós trabalharmos esse desapego, eliminar esse sentimento de posse. Questão seguinte, 299. Em que sentido se deve entender o termo metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Allan Kardec insiste na pergunta para deixar tudo muito bem explicadinho, né? Ele pergunta de novo, né, sobre a cara metade. E aí os espíritos dizem, essa expressão é inexata, quer dizer, está incorreta. Se o espírito fosse a metade de outro, separado dele, seria incompleto. É como, né, a gente já refletiu na questão anterior. Nós não somos incompletos, nós somos ainda imperfeitos, né? Mas somos perfectíveis, ou seja, cada um de nós tem um impulso interior que nos leva à perfeição relativa, que nos faz evoluir. A gente está sempre querendo se desenvolver nos conhecimentos, nas habilidades motoras, na condição material, a gente está sempre querendo melhorar. É esse impulso interior, até chegar à perfeição relativa, né? Porque significa sempre teremos alguma coisa para aprender, sempre estaremos evoluindo infinitamente. Porque a perfeição absoluta é só Deus. Deus que sabe de tudo, onisciente, onipresente, né? Nós nunca chegaremos à condição de Deus. A próxima questão, 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos. Uma vez reunidos, ou serão pela eternidade, ou podem se separar, unindo-se a outros espíritos. Então, o que dá a condição de simpatia entre os espíritos? Estar em graus evolutivos próximos, estar num grau evolutivo próximo. E aí os espíritos dizem, todos os espíritos são unidos entre si.
Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou atrás. Então, novamente, né, simpatia significa mesmos interesses, mesmos gostos, mesmos objetivos, é uma questão de sintonia. Então, vamos dizer assim, nos planos inferiores, os objetivos são diferentes dos planos superiores. Então, o que acontece no plano inferior? Apego, busca de poder, ódio, perseguição. E nos planos superiores? Existe um amor desinteressado que ajuda sempre. Então, vamos dizer, um espírito que habita um plano inferior. Né? Então, o interesse dele é praticar o mal, como todos os outros com os quais ele convive naquela morada espiritual. Mas aí ele se arrepende, ele faz o esforço para se melhorar e ele evolui. Aí ele sobe para um plano superior. O que acontece? Ele não vai mais ter os mesmos interesses daqueles que ficaram lá nas zonas inferiores. Então, não existe mais simpatia entre eles. Não significa que ele está guardando o ódio daqueles que ficaram. Não, mas os interesses são outros. Questão 301. Aí também, né, o Allan Kardec faz perguntas para deixar tudo muito bem explicadinho, essa história do que é uma relação simpática. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? Então, digamos, a gente fala assim, ai, eu gosto tanto de tal pessoa, sabe por quê? Porque ele tem tanta coisa que eu não tenho, eu queria ser do jeito que ele me complementa, né? A gente pensa assim aqui. Então, é isso que o Allan Kardec pergunta. Dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro, que falta para um tem no outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? Então, dois espíritos simpáticos entre si, eles gostam um do outro, né? Por quê? Porque os mesmos gostos, os mesmos interesses, não porque o que tem em um e falta no outro, não por conta de complementaridade. E aí eles continuam. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Espíritos novamente, né, pisando, explicando novamente essa questão. Dois espíritos simpáticos, eles não são simpáticos entre si porque se complementam, porque gostam daquilo que o outro tem e ele não tem, né? Em termos de tendências, de personalidades, de habilidades. Não. Eles são simpáticos porque eles têm as mesmas inclinações, né? Os mesmos interesses, ou seja, afinidade. Se nós precisássemos do outro para nos complementar, novamente, nós não seríamos unos, nós não seríamos únicos, não seríamos simples, né? A gente seria composto, decomponível, não seríamos indivíduo. Questão 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos? E eles respondem na igualdade dos graus de evolução. Ou seja, eu tenho afinidade com o outro por conta dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e também por causa do grau de conhecimento que eu tenho. E aí ele fala que sim, né? Na igualdade dos graus de evolução, porque um grau evolutivo envolve os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos.
São as duas asas que Emmanuel nos fala, o amor e a sabedoria que nos levam a planos mais altos. Então, cada grau evolutivo, em cada grau evolutivo, o espírito tem o seu teor de pensamento, o seu teor de sentimento. Então, por exemplo, os planos inferiores são sentimentos de ódio, os planos superiores são sentimentos de amor. E conhecimento também. Os espíritos iluminados, eles têm muito conhecimento. Já os espíritos atrasados, né, não chegam aos pés deles, né? Podem ser também muito inteligentes, mas não se compara com os espíritos missionários, mensageiros de Jesus. Questão 303. Os espíritos que não são simpáticos hoje poderão sê-lo mais tarde? Eles não têm a mesma afinidade hoje, não têm sintonia, ainda não têm os mesmos gostos, os mesmos interesses hoje. Um dia eles poderão ser simpáticos entre si, terem essa afinidade de sentimento, pensamento e conhecimento, como da questão anterior, né? Sim, dizem os espíritos, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. Seu reencontro terá lugar mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. Então, simpatia é afinidade, é semelhança de grau evolutivo. Então, vamos dizer assim, aquele que se elevou, estava aqui no plano inferior, mas ele se elevou. Ele vai se afinizar com os novos companheiros do grau em que ele chegou. Não mais com os que ficaram na retaguarda. Mas vamos dizer, ele se elevou, né? Só que ele estagna. Aí os outros continuam. E, como ele estagnou, aqueles que ficaram para trás poderão alcançá-lo. E aí voltarão a se afinizar, a serem simpáticos novamente uns com os outros, a terem os mesmos interesses, o mesmo modo de vida, os mesmos objetivos. E a última questão, 303. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Certo, se um é preguiçoso. Então, simpático, novamente, não é assim a afeição que nós temos pelo outro. Isso é só uma consequência. É o mesmo grau evolutivo, o mesmo teor de pensamento, de sentimento, de conhecimento. É uma questão de afinidade. Então, dois espíritos estão num patamar, são simpáticos entre si. Aí um evolui, sobe para planos mais elevados, o outro não. Eles deixaram de ser simpáticos entre si, ou seja, não tem mais os mesmos interesses, os mesmos gostos, os mesmos objetivos. Não significa que eles vão se tornar inimigos. Não, significa que eles não se afinarão mais, não terão mais sintonia. E Allan Kardec faz um último comentário aí nesse capítulo, dizendo: a teoria das metades eternas é uma figura, é uma metáfora, né? Que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar, né? A gente usa no nosso dia a dia, e que se faz necessário não se prender à letra. A gente pode falar, é minha alma gêmea, mas não significa que fomos criados juntos e teremos que forçosamente nos encontrar e ficarmos juntos para o resto da eternidade, né? Então, é isso que o Kardec está dizendo, né? É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar e que não se faz que se faz necessário não se prender à letra. Os espíritos que a usam não pertencem certamente a uma ordem mais elevada. Então, os espíritos mais evoluídos, eles não vão usar um termo assim que, no fundo, né, é só uma
figura de linguagem. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles expressam seus pensamentos pelos termos de que se serviram durante a vida corporal. Isso, né, os espíritos de medianos para baixo. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que dois espíritos criados um para o outro deverão um dia, fatalmente, reunirem-se na eternidade, depois de estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo, né? É bem o mito da alma gêmea de Platão, que provavelmente Allan Kardec conhecia. Então, aqui nós finalizamos essa parte do Livro dos Espíritos, e aí eu gostaria de fazer uma oração, agradecendo a Deus pela nossa criação, agradecendo a Jesus por estar governando o nosso planeta, estar cuidando de nós desde que o planeta foi formado, com tanto amor, um amor incondicional. Nós agradecemos aos grandes mestres da espiritualidade, ou aqueles que reencarnaram, trazendo esses conhecimentos maravilhosos, para que pudéssemos avançar sempre na nossa jornada evolutiva. Senhor, ajuda-nos a fortalecer as nossas duas asas, a asa do amor, a asa da sabedoria, para que possamos avançar sempre rumo a patamares mais elevados. Senhor, obrigada, obrigada por todo o amparo que sempre recebemos. Obrigada por sua misericórdia. Pedimos, abençoe-nos a todos que aqui estamos. Abençoe nossos lares, nossos familiares. Abençoe o nosso planeta, o nosso país. Cada morador, cada coraçãozinho querido que esteja aqui no plano da matéria ou na pátria espiritual. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, amigos queridos. Uma boa noite.